Boa noite a todos que estão nessa noite novamente conosco, na nossa live da Lotus Terapia, nossa clínica de saúde. E a gente pede então para as pessoas já pegar sua caneca de chá. Mauro, sua caneca de chá já está aí, então pega sua caneca de chá. Hoje está bem frio, né, aqui em São José dos Campos, nossa cidade. Quem está em algum lugar que seja quente, pega então aí a sua água saborizada, porque a nossa roda de conversa daqui a pouquinho vai começar, né? Esse espaço que nós vamos estar nos encontrando toda quarta e toda sexta, às 20 horas, é um espaço de saúde, né? É um local onde a gente está chamando de roda de conversa. Por quê? Porque a gente quer conversar sobre saúde, a gente quer partilhar um pouco da nossa experiência, né, da nossa clínica, a experiência de consultório, com a acupuntura, com a medicina tradicional chinesa, junto com a fisioterapia. Essa junção de tratamento que a gente vê que dá muito resultado. Então, esse espaço de quarta e de sexta-feira, todas as quartas e todas as sextas, é para isso. É para a gente conversar de forma bem clara sobre saúde, mas de uma forma também muito ampla, de uma forma que a gente possa entender de fato o nosso corpo. Bom, boa noite para todos, todas que estão aí conectados, né, conectadas na nossa live. E é muita alegria para a gente poder fazer essa conversa. É uma partilha daquilo que a gente estudou, do que a gente aprende, do que a gente experimenta e que é muito importante ser multiplicado. Hoje mesmo, uma paciente que eu estava atendendo, a gente estava conversando sobre isso, né? É importante que as pessoas saibam como se cuidar a partir da sua casa com as coisas que tem no dia a dia para que possa manter melhor a sua saúde e possa também ajudar as outras pessoas, tanto da sua casa, os seus vizinhos, os seus amigos, a se cuidar melhor também, né? Essa palavra cuidado tem dois sentidos. O sentido de perigo, né? Cuidado, dependendo de onde você está, do que está acontecendo, você tem que estar muito alerta, mas também tem o sentido de cuidado, né? De você ter um carinho especial por algo e fazer tudo possível para que isso se mantenha, se multiplique, para que tenha mais vida, né? Então, para a gente é muito, muito gostoso, né? E ao mesmo tempo muito importante estarmos nessa live, então, conversando com cada uma de vocês. E a nossa conversa é assim, eu, a Salete, falamos daqui e vocês falam, né, com a gente através dos comentários, né? Dos comentários. Também a gente pede para vocês curtirem a nossa página, né, da Lotus Terapia, porque tudo isso daí vai fazendo com que a Lotus seja mais conhecida, que as pessoas comecem também a receber mensagens, as orientações que a gente passa e que cada vez mais a gente possa ter uma sociedade melhor, uma sociedade saudável. E aí a gente lembra também, né, para você já ir se perguntando e a gente já ir esquentando aí os motores da nossa live. Como está a sua saúde? Para a gente identificar que nós não estamos doentes, nós precisamos de três coisas, né? É um banquinho de 3 pezinhos. Nós precisamos ter saúde física, saúde emocional e saúde espiritual. É igualzinho o banquinho mesmo. Se esse banquinho com esses 3 pés, um tiver mais curto que o outro, eu faço atividade física, mas esqueço da minha saúde emocional, o banquinho vai cair. Então aqui a gente vai tratar dos 3, é tudo junto,
precisa estar todos fortes e do mesmo tamanho. Aí sim podemos falar que nós não temos doença, nós estamos saudáveis. E é isso que a gente, a partir de agora, vai estar falando. E hoje o nosso tema é sobre... bom, sempre é sobre muita coisa, porque como para a gente manter a nossa vida, a gente precisa ter esse tripé que a Salete acabou de falar, a saúde do nosso corpo, a saúde da nossa mente e a saúde do nosso espírito, né? Das nossas emoções. Então, para que isso seja integrado e seja bem tratado, né? Sempre é muito assunto. Hoje mesmo eu estava comentando com a Salete também que esse tempo que a gente tem, né, 1 hora de conversa, de bate-papo, acaba sendo pouco, né? Não sei se também é eu que acabo me empolgando e falo demais aqui, mas acaba sendo pouco, porque assunto tem de monte. Né? O que a gente precisa prestar atenção na vida, ao redor da gente, é muita coisa. Então vamos aos poucos, né? Cada dia, cada noite da nossa conversa, então toda quarta, toda sexta, a gente vai tratando de um assunto. Claro que a gente não vai tratar tudo que pode falar dele, mas pelo menos a gente vai acentuar algumas coisas, aquilo que é possível, né? Dentro desse curto espaço de tempo que a gente tem. Então, vamos lá, né? A gente está vendo que o pessoal já chegou, vamos lá, vamos juntar toda a nossa turma nessa roda de conversa e conversar hoje, então, sobre respirar bem. Vamos movimentar a energia, a nossa energia. Para a gente começar, eu só queria falar para vocês assim, pode perguntar, tá? Manda as perguntas de vocês, a gente vai tentar responder. Se não der tempo da gente responder na live, a gente responde também depois, tá? Mas a gente vai tentar responder todas. Dá um like, dá uma acenada pra gente, manda um coração, manda um beijo, interage com a gente, tá? Isso é muito importante para nós também. Hoje, a nossa Isso, pode falar, Sandy. Hoje a nossa fisioterapeuta Natana queria estar junto com a gente aqui, só que ocorreu um problema e aí não deu para ela estar presente. Mas nós vamos seguir com a nossa live, vamos fazer nossa live, vamos seguir aí com o nosso tema. Vamos. Legal. Então, o nosso assunto, né, de hoje é sobre a respiração. Olhando tanto pelo lado da fisioterapia, né? Então a Salete, fisioterapeuta, nossa também, nós temos uma equipe boa de fisioterapeutas, né, na Lotus Terapia, e é muito legal que é um trabalho bastante em conjunto. Né? E também vamos falar, já que o tema é a respiração, a gente vai falar também do pulmão, né? Um dos órgãos, não é o único, né? Por isso que a gente tem que cuidar de muita coisa, mas um dos órgãos muito envolvidos na respiração. E vamos falar também do conteúdo da respiração, né? Quer dizer, a gente respira por causa do ar. Então, o que tem o ar? Né? E aí falar um pouquinho também, a partir da medicina tradicional chinesa, o significado desse ar. Então, vamos lá, para a gente começar. Eu queria falar um pouco para vocês a respeito do órgão, né? Só que eu não vou falar do pulmão. Todo mundo acha que quando a gente fala em respiração, a gente já fala do pulmão. Nós vamos falar do nariz. O nariz, a função dele, o que é? É levar o ar lá para dentro, lá para chegar no nosso pulmão. Aí chega no pulmão, vai ter todos os processos. Por que eu comecei pelo nariz? Porque é um local de grande importância e a gente não dá essa importância para ele, tá? Por isso que hoje, por causa do Covid, a gente não vai falar específico do Covid, tá? Por isso que a gente tem que colocar máscara, né? Para proteger essa região. Então, o nariz, ele tem vários pelinhos. Esses pelinhos, eles são de suma importância para a nossa respiração. Tem pessoas que vão a alguns locais para retirar os pelos, mas eles arrancam os pelos mesmo, né? Então, a gente orienta a fazer o quê? Só cortar os excessos que estão saindo para fora da narina. Mas não deveria ser
ser retirado os pelos. Por quê? Porque eles são proteção para o nariz. Quando a gente respira, o ar vai entrar pelo nariz, vai aquecer. Eu preciso desses pelinhos para aquecer esse ar, porque dentro do nosso corpo é tudo quente, é quentinho lá dentro, e o ar aqui fora está gelado, a temperatura é diferente. Então eu preciso desses pelinhos para aquecer esse ar, tá? Então é muito importante. Outra coisa também que é muito importante, o nariz, a narina, é a questão do quando a gente sente um cheiro que irrita, né? Ou uma poeira, irritou, o que ele vai fazer? Ele vai segurar algumas partículas para elas também não entrar lá dentro, para não ir até o pulmão. O pulmão ali ele está esperando um ar puro, né? Então, quando a gente respira, sentir um cheiro forte, o que a gente faz? Espirra, né? Tem pessoas que têm uma sensibilidade maior, tem outras que têm menor, tá? Então, essas duas funções do nariz é de suma importância: aquecer o ar e segurar as partículas maiores. Então, esses pelos fazem isso, tá? Então, por isso que quando a gente sente algo, a gente espirra. Espirrar, o que é? O corpo nos mostrando novamente que, opa, veio alguma coisa aqui que não dá para mim. E ele manda para fora, tá? Então, é muito importante o nariz. Acho que nesse sentido é bom ressaltar que uma coisa que a gente tem que evitar fazer é segurar o espirro, tá? A menos que a gente esteja num lugar em que seja perigoso, né, não deve, né? Mas é importante a gente espirrar, porque tem alguma coisa incomodando a gente no nosso interior que precisa sair. E se a gente segura, a gente pode acabar até rompendo alguns tecidos, né, de dentro do nosso organismo, e aí que tem o sangramento no nariz, ou então outros problemas que vão aparecendo. Então, olha, espirrar é bom, né? Agora, diante do cenário que a gente está vivendo, né? Diante do cenário que a gente está vivendo, com proteção, né? Então, cotovelo, né, na frente da boca, para não deixar espalhar, né, esses vírus e tudo mais, porque não é só, né, o vírus do Covid que a gente pode contrair. Existem milhares de vírus e bactérias, e aí um espirro higiênico é muito importante. E aí já entra uma dica, né? Sempre é bom ter um caderninho, uma caneta na mão também, para a gente ir anotando as dicas e não esquecer. Como essa região é uma região muito importante, precisamos lavar essa região também. O ideal, o que é? Logo de manhã, depois que a gente escova os dentes, a gente lavar a narina. Como que a gente lava? Com soro fisiológico. O ideal seria o soro fisiológico, tá? A composição ela é melhor. Nada de remédio, nada de descongestionante nasal, é soro fisiológico apenas. O que você vai fazer? Pode pegar um conta-gotas que tiver em casa, lava direitinho, coloca ali um soro fisiológico, você vai pegar aquilo ali e vai aplicar no seu nariz. Vai lavar o seu nariz. Você pode aplicar ou pode pingar. Faz isso de manhã, vai ter todo dia, né, que você vai sentir cheiros. Chega no final do dia, à noite, vai escovar os dentes de novo, lava a narina de novo, tá? Então, você vai proteger o primeiro contato do ar que vai entrar. E também os cheiros fortes, né? Hoje em dia, a gente, por conta aí de toda a questão do Covid, a gente está utilizando álcool gel, bastante álcool gel e água sanitária, né? Para limpeza doméstica. Também o álcool, quando a gente coloca muito próximo do rosto, ele sai um gás, vem um gás como se fosse um pozinho mesmo, que vai na narina. Aquilo, muitas vezes, algumas pessoas fazem espirrar. Então, deixar um pouco mais afastado para passar nas mãos, tá? Na superfície. E a questão da água sanitária. A água sanitária é a mesma coisa, é muito forte o cheiro. Então, o que a gente pode fazer? Mistura-se com água para fazer a higienização, tá? Do chão, banheiros e tudo mais, tá bom?
Então, é muito importante a questão da higienização da narina. É o primeiro contato que a gente vai ter ali. Aproveitando a falar, né, sobre o nariz, né, e a função dele, que é justamente essa de captar o ar, né, para dentro do nosso organismo e também de expelir esse ar, né? Então a gente faz isso através do nariz, ou então da boca, e a boca e o nariz estão interligados também, né? Na medicina tradicional chinesa, o ar tem um papel muito importante dentro da nossa saúde, né? Os chineses falam assim, bem resumidamente, que no momento que a gente nasce, a gente recebe a energia do nosso pai e da nossa mãe. Forma a nossa energia vital, a nossa essência. Essa essência, à medida que a gente vai vivendo, ela vai sendo consumida. Se a gente viver de uma forma tranquila, harmoniosa, com a alimentação perfeita, tudo perfeito, essa essência é para durar bem 120 anos. Chegou nos 120 anos com plenitude da vida. Mas não é assim na maioria das vezes, né? Ou não é assim na nossa vida, não é tudo perfeito, há muitas coisas contrárias. E vai gastando a essência da gente. Né? E algumas coisas a gente faz ou fazem conosco que gasta mais essência do que o necessário. Então, um acidente, um trauma, um estresse, né, tanto físico ou estresse mental. Tá? Então, tem várias situações que é consumido mais essência do que o necessário. E aí vai tirar um pouco daquele tempo, né, que a gente teria dos 120 anos. Mas, né, a natureza, ela procura sempre um caminho bom, então nem tudo está perdido, as coisas não estão perdidas. A gente tem possibilidade de captar ou adquirir a energia através de duas fontes, né? Que é a energia do ar e a energia dos alimentos. Um dia a gente vai falar especificamente dos alimentos, mas hoje a gente está falando da respiração, então estamos falando do ar, né? O ar contém energia vital. Então, se a gente respira corretamente, a gente consegue ter uma energia vital, né, de grande estilo para fazer com que a gente consuma menos essência e aí a nossa vida pode ser prolongada. Né? Por isso que respirar corretamente, respirar bem é essencial para a nossa vida. É a energia presente no ar que a gente absorve, que a gente capta. E isso faz a gente viver melhor. E aí, falando da questão também da narina, que a gente falou de inspirar, trazer essa energia para dentro, uma das coisas que a gente também pode utilizar são os óleos essenciais. O óleo essencial para o tratamento de diversas patologias respiratórias, ele dá um resultado fantástico, gente. Um que eu acho que é interessante a gente colocar, que é de eucalipto, o óleo essencial de eucalipto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar ele, pode colocar ele um pouquinho na mão, sentiu, ele vai lá para dentro. Foi lá para dentro, você leva energia lá para dentro e vai limpando toda a região, tá? Segunda coisa, a gente falou do nariz, né, que a gente precisa limpar, deixar ele livre, ele tem que ficar livre para o ar entrar. O segundo seria a boca, né, que o Mauro também colocou um pouquinho aí. A boca, ela também o ar entra, só que o ideal é ele entrar aqui. Por quê? Porque pela narina ele vai aquecer esse ar, tá? Mas a boca, ela é de suma importância também nesse ato de respirar, né? Por quê? Porque quando o nariz está entupido, a gente vai respirar pela boca, não tem jeito, né? Quando essa via respiratória está congestionada, quando ela está congestionada, a gente vai ver mais lá na frente. Ela está congestionada, ela está avisando para a gente também. Olha, eu já espirrei, tentei mandar para fora, não deu certo. Agora congestionou. Então, formou as ites da vida, né? A renite, todas as ites que a gente vai conversar também, todas as inflamações que o corpo vai mostrar para a gente, vai falar, inflamou. Inflamou, alguém entrou aqui dentro e inflamou.
tá? Então, a boca também é muito importante, a higiene bucal. Por quê? Porque ali também, se tiver algum tipo de fungo, de bactéria, vai para dentro também, tá? Ele faz parte do sistema respiratório. E o terceiro, que são os músculos respiratórios, né? De novo, a gente vai falar de exercício, de musculação, de atividade física de novo. Por quê? Quando a gente respira, quando a gente puxa o ar, quando eu inspiro, o que eu faço? Eu uso o diafragma. O diafragma é um músculo que está ali embaixo da costela. Quando você coloca a mão na costela, você vai baixando, terminou o osso, você está exatamente nele. É ele que faz o quê? Entrou o ar, expandiu a caixa torácica. Soltou o ar, baixou todo mundo. Então, isso é músculo, diafragma, tá? Então, a gente precisa também fazer o exercício, porque a gente vai ensinar também alguns exercícios mais lá na frente, para essa parte muscular ser trabalhada, tá? A gente tem outros músculos também que a gente utiliza, que são os músculos do pescoço. Tem um que o nome é bonito, esternocleidomastoideo. Viu? Muito bonito. Onde fica isso? Aqui, ó, bem nessa região aqui, ó. Ele tá aqui. Quando o paciente tem asma, o que acontece? Ele respira assim, né? Ele usa um músculo acessório, que a gente chama. Está usando a musculatura errada, ele está usando muita energia para respirar. Então, ele vai respirar aqui, tá? Então, tudo isso aqui... Lembra a live, a segunda live nós estamos falando sobre cervical. Ele vai usar todos os músculos que está aqui em cima, desnecessário. Porque eu preciso do diafragma. Né? Não esses outros músculos que estão aqui. Esses aqui são acessórios, eles não podem ser os primeiros. Tá bom? Então, a musculatura é muito importante também na respiração. E a gente lá na frente, na live, mais no final, a gente vai fazer alguns exercícios juntos, para a gente aprender a respirar bem. Acho que só, então, já aproveitando, né, que a Salete falou aí dos ites, né? Sinusite, rinite e tudo mais, já uma dica que bom, quem é paciente nosso já ouviu falar, porque a gente sempre fala, né? Olha, quando você está com sinusite, está começando a sentir, eu, por exemplo, começo a sentir umas pontadas, né, aqui na minha face, e eu sei que a sinusite está se aproximando, eu já aplico argila verde. Então, a argila verde é um remédio, né, entre aspas, que a gente precisa ter em casa sempre. Para tudo a gente pode utilizar a argila verde, dependendo do estágio que está, ela vai tratar de uma forma assim fantástica. Então, aplica a argila verde. Se você sente, né, que vai começar a ficar com a sinusite ou então com a rinite, pega um punhado de argila verde, coloca numa vasilha, né, de cerâmica ou de vidro de preferência, e vai pingando um pouco de água nessa argila até formar uma massa. Essa massa vai ter mais ou menos a consistência, né, por exemplo, de um purê de batata. Formou essa massa, aplica sobre a região em que é atacado geralmente. Né? Então, aqui na face, né, na parte de baixo, ou na testa, dependendo de onde é. Ou, se quiser, aplica no rosto inteiro. Né? E deixa por 1 hora. É importante deixar por 1 hora, porque a argila vai fazer a sua ação, né, durante esse período. E se você não tiver a paciência, você vai continuar com a sinusite do jeito que estava. Esperou esse tempo, vai estar melhor, né? Dependendo, então, do estágio em que se encontra, pode ser que uma aplicação só já vai ajudar, se é bem no início. Se já faz um tempo, alguns dias, aí vai ter que insistir, aplicar várias vezes. Então, 1 ou 2 vezes por dia, durante uns 5 dias, durante uma semana, até você ver que se livrou completamente dos sintomas. Se está, né, dolorido a região, é porque então está
e percebe que está meio quente, está inflamado, aí você pode misturar na argila verde o nosso famoso gengibre, né, que desde o primeiro encontro nosso a gente tem falado, ou então, tá, ao invés do gengibre, você pode usar também cebola. Né? E não se preocupa com o cheiro, não. Né? Não é ruim. Eu, muitas vezes, ralo uma cebola, misturo na argila e aplico no meu rosto para poder, então, tratar da sinusite quando ela está querendo aparecer, principalmente. É muito fácil. Agora, ficou mais tempo, tem que aplicar durante mais dias. E uma coisa também, gente, que é muito importante, percebeu que está com a região congestionada, né, que a gente fala a parte respiratória alta, congestionada, ou começando a congestionar. Outra coisa que também é muito importante, dentro daquela limpeza que eu falei, né, a gente vai fazer o soro fisiológico, a limpeza, quando não tem nada, é no dia a dia, tá? Congestionou a região, o que nós vamos utilizar? O própolis. Então, marca aí o que você vai fazer. Está congestionada a região de face. Você vai pegar um conta-gotas, então guarda um conta-gotas que você tem ali, deixa sempre na mão, que você sempre vai utilizar isso para sua família. Você vai pegar o própolis, vai colocar uma gota, tá? É uma gota de própolis nesse vidrinho, um vidrinho mais ou menos desse tamanho aqui. Vai aquecer um tanto de água filtrada, e vai colocar dentro do vidrinho. Então, um vidrinho com água filtrada, aquecida, e uma gota de própolis. Você vai pegar aquilo ali e vai pingar na sua narina. O que vai acontecer? O própolis, ele é um anti-inflamatório natural. Então, ele vai limpar toda a região, todo o canalícula, onde vai juntando, todas as regiões onde vai juntando a secreção, ele vai ajudar a desinflamar aquilo ali e vai limpar de forma natural, tá? Então, o própolis associado à água também é fantástico. Pode usar, que vocês vão ver como limpa mesmo, fica limpinho a região, principalmente quem tem sinusites, as rinites aí da vida, tá? E outra questão, principalmente agora no frio, essa região não tomar ventos, né? A gente tem que tomar muito cuidado. É claro que agora a gente está utilizando máscaras, então fica mais protegida a região. Mas sempre lembrar que é uma região sensível, então se a gente toma vento nessa região, vai inflamar, tá? Legal, olha, o professor Carlos tá perguntando aqui nos comentários. Olha, só um parênteses, né? Às vezes, eu do nada, pode ser que eu tenha uma crise de riso, ou sei lá, tem uma risada aqui, mas é porque, como a gente vai acompanhando os comentários, é muito legal, tá? Então, à medida que vai aparecendo algumas frases aqui, a gente vai ficando muito feliz, né? E vibra com isso, né? Então, olha, quando a gente fala da energia vital, né, para os chineses, aí tem muito uma concepção de mundo, uma cosmologia, né, porque os chineses, eles acreditam que a nossa vida, ela existe por causa dessa energia vital. Então a gente recebe, né, uma energia dos nossos pais, que é a nossa essência, e essa essência, ela não pode ser substituída e nem pode ser acrescida, porque é a dádiva que a gente recebe dos nossos pais no momento da concepção. Então essa energia vital, essa essência recebida pelos pais, né, ela não é recarregável. Por isso que a gente precisa de cuidar muito para que a gente possa viver de uma maneira mais saudável, né? Bem, como eu falei que essa energia, essa essência, a gente consome durante a nossa vida, a partir do momento que a gente nasce, que a gente começa a respirar, que a gente começa a se movimentar, a gente está consumindo essa energia vital, né? A gente, então, pode adquirir essa energia vital, que é um pouquinho diferente daquela essência, porque como foi dos pais que a gente recebeu, aquilo que está presente no ar e nos alimentos
é uma outra espécie de energia, mas também energia vital, né? Bem, para os chineses, eles usam caractere, né? Então, os chineses, os japoneses usam os ideogramas para expressar as suas palavras. Essas palavras ou esses caracteres, eles não dizem apenas no sentido auditivo, né, ou visual, né, mas eles transmitem também uma ideia, né, uma concepção. Então, para expressar a palavra energia vital, né, os chineses dizem Qi e os japoneses dizem Qi. Né? É o mesmo diagrama. E esse diagrama tem origem em duas ideias, em duas palavras, né? Em dois símbolos, que é o arroz cozido e o vapor. Né? O arroz é a base da alimentação praticamente, né, de vários países na Ásia, principalmente. Né? Nosso aqui, brasileiro, também. Né? A nossa alimentação brasileira é a base do feijão com arroz. Agora, na Ásia, na China, no Japão e outros países, é basicamente o arroz. Né? E eles consomem o arroz sabendo que vai ter energia para trabalhar, para viver durante aquele dia. Né? E o vapor que sai do cozimento do arroz juntando, né, essas duas ideias, o arroz, que é a fonte da energia, e o ar que sai, né, através do vapor, é que vem a ideia da energia vital, do Qi. Né? Se a gente for olhar no Ocidente, né, mas que também tem origem no Oriente, né, na concepção, então, judaico-cristã, a ideia de espírito tem essa mesma base. Né? O espírito é o sopro. Então, em hebraico, o espírito é ruach. Né? Ruach significa sopro, brisa. Só que não é um sopro qualquer, mas é aquele sopro, aquela brisa que produz vida, que dá vida, que faz as coisas viverem. Então, esse é o sentido da energia vital. Agora, quanto mais a gente aprende a condensar essa energia vital, a gente consegue dar um aspecto material para ela também. Né? Existem vários testemunhos, né, vários estudos também nessa linha, vários exemplos, né, no YouTube, e a gente vai encontrar, e quem pratica algumas artes marciais, né, principalmente chinesa, japonesa, mesmo karatê, né, que é japonês, ou, né, outras da Tailândia e tudo mais, aprende a utilizar essa energia vital para adquirir mais habilidade e, junto com essa habilidade, então, mais força. Tá? Aquela ideia dos artistas marciais, né, quebrarem várias barras de gelo com o próprio punho, tá? Sem nenhuma outra ferramenta, e barras grossas, tá? É um exemplo da condensação dessa energia vital. Tá? Eu já vi algumas demonstrações em que o chinês, né, ele acende um fogo, né, através das mãos, né, condensando essa energia vital. Então, assim, né, tem muito o que se falar dessa energia, desse Qi, porque é a base da nossa vida. Né, então, quando a gente faz o Reiki, né, Reiki, então, como eu falei, Qi em chinês, em japonês é Qi. Então, o Reiki é a imposição das mãos para transmitir ao outro essa energia vital. Por isso que muitas vezes, né, muitas pessoas procuram o Reiki para se tratar, para se curar. Né? Quando a gente utiliza a acupuntura, ou mesmo outras técnicas dentro da medicina chinesa, a gente está equilibrando, trabalhando, tonificando ou até dispersando, quando tem excesso, a energia vital daquela pessoa. Né? Então, falar do Qi,
o do que, é muito gostoso. Se deixar, eu falo a noite inteira. A Salete já está me olhando aí para dar palavra para ela. Vai aí, Salete. Não, eu ia falar assim, como é importante essa questão do respirar, né? E a gente faz de forma tão, muitas vezes, não precisa pensar para respirar, né? Então, como isso é importante, como esse tema, ele é tão, tão, tão importante. Então, a gente precisa muito ficar atento o que é isso, né? Como que entra esse ar? O que entra dentro de mim? Olha a importância que é isso, tá? Então, só voltando um pouquinho naquilo que a gente falou, da questão da boca, aí a gente vai para a garganta, né? Só não esquecendo, quando o Mauro falou da argila, quando a gente faz argila no rosto, por que não já descer para o pescoço, né? Porque muitas vezes as infecções que acontecem mais na parte alta, muitas vezes ela desce, né? Ela vai para o ouvido. E aí, se você passa a argila também no pescoço, você também auxilia muito a região ali que vai descer o ar. O ar, ele desce pela traqueia, até para chegar no pulmão. Então, a traqueia também você pode trabalhar, não que você vai pegar a traqueia ali pela argila, mas a argila estando no pescoço, você vai trabalhar as amígdalas, vai trabalhar vários órgãos ali que vai te ajudar bastante também mandar logo essa gripe, esse resfriado, né, ou essas rinites embora, tá? E também a questão do gargarejo, né? Eu acho que uma coisa também muito importante, quando a gente começar a sentir que tem ali uma garganta irritando, começando uma irritação, o própolis, né, que a gente sempre indica, o própolis você dilui ali num chá, que ele é muito bom, né, como local nas amígdalas, e também um gargarejo com o vinagre natural de maçã, né? Você pode pegar uma água também morna, sempre lembrar, tudo que a gente vai colocar a partir da boca, nariz, é aquecido. Por quê? Porque essa região é quentinha, tá bom? E aí a gente chega no pulmão, né? Falar de respirar é falar de pulmão. E aí, quando a gente fala em pulmão, a primeira coisa que as pessoas pensam, já sei, ela vai falar que pulmão não pode fumar, né? Todo mundo sabe disso. Por quê? Porque a gente vai colocar várias coisas nocivas para dentro no ato de fumar. Só que quando a gente fala em pulmão, a gente não pensa primeiro em fumar. A gente pensa primeiro no peso. Obesidade. Hoje, a obesidade é uma das coisas que mais interfere na questão pulmonar. Por quê? Porque o peso, vamos colocar que hoje eu peso 55 quilos. A minha capacidade respiratória, o meu pulmão está ali para 55 quilos. Se eu aumentar 15 quilos aqui no meu corpo, o meu pulmão continua do mesmo tamanho. Ele vai ter que fazer o trabalho do mesmo jeito, para 55 quilos mais 15 quilos. Então, a questão pulmonar, a questão da obesidade é muito séria na questão pulmonar, tá? Então, por isso que hoje a gente ouve muito, porque o Covid em obesos é mais sério. Tem todos os outros também, mas a obesidade também, tá? Então, o pulmão, ele não vai crescer junto com o seu peso, ele vai ter o mesmo tamanho. E ele vai ter que trabalhar muito mais para levar oxigênio para todos os seus órgãos, tá? E aí no pulmão, então, nós temos dois pulmões, direito e esquerdo, nós temos uma caixa torácica que protege esse pulmão, que são os ossos, estão aqui na frente, ele protege o pulmão, a caixa torácica. Quando a gente respira, é aquilo que a gente falou no início, eu puxo o ar, a minha caixa torácica faz isso. Quando eu solto o ar, ela diminui. Então, novamente, onde a gente precisa da atividade física, de toda essa expansão pulmonar para encher esse pulmão de ar, trazer o que tem lá de fora, vai lá para dentro dos alvéolos, os brônquios, é onde a parte menorzinha, a parte mais interna do pulmão, vai ter a troca gasosa ali, para depois a gente colocar o ar para fora, mandar para fora o que não serve,
Bom, duas observações, né, daquilo que a Salete falou e que vocês têm comentado aqui na live também. Bom, primeiro em relação ao própolis, né, que para ajudar a gente, então, nas vias respiratórias e tudo mais, é muito importante, né, usar junto com o chá. Antigamente eu pegava o própolis, pingava numa xícara, colocava água, num copo, colocava água e tomava. Só que eu notava que, olha, para lavar aquilo dali dava um trabalho imenso. Porque a gente esfregava, esfregava, esfregava e ficava uma camada suja no fundo do copo. Aí eu aprendi e percebi, tá, que o própolis ele é retirado daquilo que a abelha produz, né? Então tem um pouco de cera também no própolis. Na hora que a gente pinga num copo de água, por exemplo, água natural ou água fria, né, aquela cera vai se solidificar. Então fica grudado no fundo do copo e não sai mais. E a gente acaba tomando o quê? Praticamente a água e um pouco, né, do álcool de cereais, alguma coisa assim, que é colocado junto com o própolis para não perder o seu princípio ativo, né? Para a gente aproveitar o própolis realmente, é importante colocar na água morna ou na água quente, água aquecida, né? Por isso que é muito, muito gostoso. Na hora que a gente vai tomar um chá, pinga algumas gotas lá e toma, né? Outra coisa, outra observação que, como a garganta é uma região, né, quente, aquecida, a gente não deve resfriar. A mesma coisa que o nosso estômago. A garganta está ligada ao estômago, né? Tudo que a gente consome vai então para o estômago. O estômago é quente. Se a gente toma água gelada, né, se nesse tempo frio a gente consome algum alimento frio, gelado, né, aí o estômago vai se contrair, a garganta também vai sofrer. Então é importante, principalmente nesse tempo, apesar de que não é só no inverno, inclusive no verão, a gente consumir alimentos então aquecidos, né? E a água nunca gelada. Faz mal, né? Depois a gente vai percebendo com o tempo, mas não é bom, né? Água gelada não é boa, tá? Falando, né, do pulmão e combinando com a energia, uma das funções, né, do pulmão na medicina tradicional chinesa é que ele é responsável por fazer essa energia, que é tanto a energia que a gente capta, né, através da respiração, como a energia também que a gente recebe pelos alimentos, que é transformado pelo nosso organismo, principalmente pelo baço pâncreas, né? E mesmo aquela energia vital, a essência que a gente recebeu dos nossos pais, né? Então, o Qi, essa energia, ela circula no nosso organismo pela função do pulmão. É o pulmão que faz essa energia circular e percorrer, então, todo o nosso corpo. Por isso, também, uma das funções do pulmão é manter a nossa pele saudável, hidratada, né, com os poros se movimentando, né, abrindo e contraindo. A função do pulmão, manter a pele saudável. O pulmão é responsável pela pele também, né? Quando a gente encontra uma pessoa e olha, analisa a pele dela, dá para a gente ter uma ideia de como que está o pulmão, tá? Por isso que é importante a gente saber respirar corretamente, né? O Carlos também tinha perguntado a respeito, né, se a ideia, né, do Qi está relacionado também com a ideia da aura, né, que os orientais, né, o hinduísmo e tudo mais, né, a medicina indiana, a Ayurveda, né, fala da aura, né, que tem a ver com chakras e outras coisas, né? Então, o Qi é isso mesmo, né? É essa energia que a gente tem e que circula o nosso organismo inteiro.
Quando essa energia é de boa qualidade, a gente transpira também essa energia. Tá? Por isso que é muito importante a gente fazer exercícios, tanto atividade física, para fazer com que se fortaleça os nossos órgãos, né, internos, a nossa musculatura, como também outros exercícios que os chineses, né, chamam, na live passada a gente falou do Lian Kun, né, que são exercícios terapêuticos para a gente fazer movimentar essa energia vital. Né? Um pouco mais antigo do que o Lian Kun, um pouco mais antigo, data mais ou menos, né, de 2000 a.C., né, 200 a.C., é o Qigong. Né? Qigong é esse exercício que a gente faz que ajuda a gente a movimentar essa energia vital, né? Através, então, desses movimentos combinados com a respiração, essa energia percorre, então, o nosso organismo, alimenta os nossos órgãos e, principalmente, naqueles que mais necessitam, por algum motivo, está meio doente e tudo mais, tá? Ali a ação é muito eficaz. Só voltando aqui, alguém perguntou do óleo essencial. Olha, para a parte respiratória, o legal é o eucalipto, é o completo, tá? O eucalipto é muito bom. O de alecrim, de hortelã-pimenta também, tá? É bem interessante. E de limão também. São todos óleos essenciais que a gente pode estar utilizando. E como que a gente vai utilizar? Você pode colocar no difusor, né? Hoje em dia tem vários aí que estão utilizando. Você coloca água, pingou o difusor e vai deixar ele inalar na sua casa, tá? Fica na casa, no ar, todo na sala, no quarto. Ou você pode colocar um pouquinho na mão, pode colocar com creme também, massagear e colocar próximo. Outro, se não tem um difusor e gostaria de fazer, por exemplo, na hora do banho, uma dica bem legal é assim, você pegar um potinho, coloca um pouquinho de sal grosso e pinga no sal grosso, você pinga o óleo essencial ali, umas 4 gotinhas, e deixa no seu banheiro. Na hora do banho, com todo aquele vapor, né, do banho, você vai também colocar para dentro o óleo essencial. E o óleo essencial, gente, as pessoas sempre pensam assim, ele é bom porque vai mexer com as emoções, né? Não só com as emoções, já tem vários trabalhos científicos que mostram que os óleos essenciais, quando a gente sente o cheiro, ele vai para vários órgãos nossos também, não só as emoções, que também é importante, tá? Vamos aprender a fazer alguns exercícios. Eu achei interessante um comentário aqui que colocaram que a gente deveria primeiro aprender a respirar, depois aprender a ler e escrever, né? É por aí. Então, nós vamos fazer agora 3 exercícios. Só um parênteses, mais um parênteses aí, né? Já que fizeram esse comentário. Olha, nós aprendemos primeiro a respirar e depois é que a gente aprende a comer, né? Só que a gente esquece. Assim como a vida vai passando, tem coisas que se a gente não pratica constantemente, a gente vai esquecendo também. Né? É só a gente observar, então, o recém-nascido. E é isso que a Salete vai ensinar para a gente. Né? Voltar a respirar como um recém-nascido. Se a gente olhar para ele, o jeito que ele está ali... Todos os pais são assim, eu também. Né? Quando meus filhos nasceram, a Salete, a mesma coisa, a gente até comentava isso. Todos os pais, quando o bebê está ali, né, no berço ou na cama, quietinho, né, está no seu sono gostoso, profundo, a gente vai lá para ver se está respirando ou não. Né? E qual é o movimento que o bebê está fazendo? Né? Como é que ele está respirando? Então, olha, nós aprendemos, né, ainda na barriga da nossa mãe, a respirar corretamente. Então, vamos reaprender aqui com a Salete. Vamos lá respirar. Todo mundo, hein? Vai ter que fazer junto comigo agora, é rapidinho, tá? Isso é muito importante a gente fazer, por quê? Fazer todos os dias, de manhã, à tarde, na hora que estiver ali tomando um solzinho, é muito rápido. E você vai estar fazendo o quê? Você vai estar movimentando toda a musculatura respiratória e de forma correta. Vai estar deixando o seu pulmão mais forte,
né? Para que se vir alguma doença, algo aí, ele está forte e pode passar por tudo isso com mais tranquilidade, tá bom? O primeiro é simples. A gente vai puxar o ar pelo nariz e vai soltar. Tá vendo que eu não fiz bico para soltar, tá? Então a gente solta a boca naturalmente, até porque para que fazer bico, né? Vai fazer ruguinhas aqui, não precisa disso. Então puxa o ar pelo nariz e solta. Simples, né, gente? É isso, é sentir o ar entrando, entra o quê? Entra coisas boas, entra só coisas boas, entra e solta o que não serve. Manda os pensamentos negativos, as coisas que não servem para fora. O segundo a gente vai fazer muito parecido. Nós vamos puxar o ar, vamos lá, puxa o ar e vai soltar em pedacinhos. Que a gente chama de 3 tempos, tá? Você solta, solta e solta. O terceiro, você vai puxar o ar aqui, eu vou ver se os pulmões estão bons, né? Vamos testar o pulmão de todo mundo. Vai puxar o ar e vai segurar. Só vai soltar quando eu falar ok. Vamos lá? Puxa o ar. Segura. E solta, 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 solta. Simples, né? Então, segurou, puxou o ar pelo nariz, segura, conta até 10 e solta. Aí você vai ver como que está a sua capacidade respiratória. E um outro exercício que a gente vai mexer com aquela musculatura que eu falei para vocês, que a gente precisa movimentar. Hoje em dia, como tem muita gente trabalhando sentado, nossos idosos, quem está acamado, né, quem fica muito no sofá, fica sentado, a postura cai. Caiu a postura, o diafragma vai ser apertado, né? Ele fica apertando, ele é um músculo. Então, a má postura também dificulta a respiração, tá? Então, primeiro vamos arrumar nossa musculatura, nossa postura e vamos respirar como? Quando eu puxar o ar pelo nariz, eu vou levantar meus braços. Ó, puxei, levantei, soltei o ar, baixo o braço, tá? Com esse exercício simples, você pode fazer 10 vezes, 15 vezes, você abre a sua caixa torácica, você expande o seu mundo, você abre e deixa a sua capacidade respiratória bem melhor, tá? Então, puxou o ar pelo nariz, levantou o braço. Soltou o ar, abaixou os braços. Tá bom? Então, marca essas dicas, façam todos os dias. E a gente vai trabalhar muito bem com a capacidade respiratória de cada um. E mexer com os nossos idosos, é o que eu falei, tem pessoas que estão acamadas. O que a gente precisa? Movimentar essas pessoas, porque quando a gente fica deitado, o pulmão fica sendo pressionado, e aí a capacidade respiratória vai diminuir também, tá? Então, pessoas acamadas, a gente precisa fazer a mudança de decúbito. Então, mexer com essas pessoas, elas não podem ficar numa posição só, ou também sentados, tá? Então, olha, muito importante proteger a garganta, né, o pescoço, tá? Então, nesse tempo, né, quando chega uma frente fria, mudança de temperatura, de clima, né? Ou então você vai sair de manhã, ou está saindo durante o dia, né, o sol está aí, depois sabe que vai chegar um pouco mais tarde em casa, então já vai estar frio, protege o pescoço, tá? Como eu falei também da outra vez, a gente tem alguns pontos, né, de acupuntura que são chamados de Palácio do Vento, Lagoa do Vento, né, Porta do Vento. São lugares, né, pontos em que o vento penetra no nosso organismo. Se a gente está necessitado do vento para movimentar, ótimo, mas muitas vezes os nossos órgãos estão meio descompensados, em desequilíbrio,
E qualquer vento que entrou nessa situação acaba prejudicando a nossa saúde. Aí vem o torcicolo, aí vem a inflamação na garganta, aí vem, então, até a asma, bronquite, outras coisas mais, até mesmo, né, uma paralisia facial, um AVC, pode estar ocorrendo por causa desse golpe de vento perverso. Então, muito importante proteger a garganta. Agora, importante proteger o pulmão através da respiração, através dos exercícios físicos, para que o ar, né, que a gente inspira, para que essa energia vital presente no ar possa percorrer todo o nosso corpo e se expressar através da pele, para nos proteger, nos defender. Então, quando a gente respira corretamente, quando a gente tem nossa energia vital bem formada, a pele nos protege. O maior órgão de defesa do nosso corpo é a pele. Então a pele tem que estar sempre boa, sempre viva, né? Sempre saudável. Agora, uma das coisas que é importante a gente falar, que o pulmão também é responsável, assim como a Salete falou no início, nós temos que combinar a nossa mente, os nossos sentimentos com o nosso organismo. Tudo é uma coisa só, é o tripé. Então, o pulmão, além de ser o responsável pela circulação dessa energia vital, além de ser responsável pela nossa respiração, pelo sistema respiratório, o pulmão também é responsável pelo sentimento de tristeza. Tristeza e mágoa. Por isso que, quando a gente começa a sentir uma tristeza, nós temos que buscar formas, né, lugares, ambientes, né, também pessoas que vão resgatar a nossa alegria, para existir o equilíbrio, para existir esse balanço, contraponto. Né? Porque se a gente se afundar na tristeza e na mágoa, vai prejudicar o pulmão. Muita gente, né, que tem alguma doença no pulmão, desde asma, bronquite, para uma pneumonia, depois, né, para outras situações mais complicadas, pode perguntar, né, você passou por uma situação de tristeza muito profunda? Né? Com certeza a resposta vai ser positiva, porque então o pulmão ele cuida do nosso sentimento de tristeza. Se o nosso pulmão, enquanto órgão físico, estiver bem, né, estiver saudável, em harmonia, a gente vai conseguir, né, lidar com a tristeza de uma forma natural, de uma forma saudável. É importante a gente ficar triste, né, porque quando a gente entristece, a gente começa a se olhar um pouco mais, a prestar atenção em algumas coisas. Tá? Agora, se o nosso pulmão não estiver bem, a gente aprofunda esse sentimento de tristeza, se transforma em mágoa. E mágoa, aí já fazendo uma ponte, né, para a nossa roda de conversa de sexta-feira, e a mágoa, ela desenvolve ou facilita o desenvolvimento do câncer. Tá? Então, os tumores aparecem quando a gente sente muita tristeza e mágoa. Guarda essa tristeza, né? Fica remoendo essa tristeza. Por isso que é importante a gente prestar atenção no funcionamento do pulmão, mas também prestar atenção em como a gente lida com os nossos sentimentos. Tá? Então, toda vez, né, que começa a sentir uma certa tristeza, busca fazer alguma coisa que você gosta e que te faz sorrir. Né? Dá risada sozinho, começa a lembrar, né, de momentos alegres e de fazer palhaçada também, porque isso faz com que o pulmão se fortaleça. Então, olha, se a gente lida bem com a tristeza, fortalece o pulmão. Se a gente fortalece o pulmão, a gente vai lidar bem também com a tristeza. Tá? Bem, tem algumas dicas mais para a gente dar, né, em relação ao pulmão, porque é um órgão muito importante. Então, a gente precisa de tratar muito bem. Né?
Para a gente tirar um pouco de secreção que vai se juntando, tanto no pulmão, como também no caso da sinusite, né? No caso da rinite, então uma coriza, né? Ou então uma secreção mais espessa. Né? Um alimento que não pode faltar na nossa mesa, pelo menos quando a gente está bem, a gente deveria de consumir 2 ou 3 vezes por semana, é o inhame. O inhame, ele é muito bom para retirar secreções que a gente tem no corpo. A gente chama isso, na medicina chinesa, de umidade. Só que é um úmido que fica ali parado. E tem um ditado que diz que a água parada apodrece. Então, esse úmido parado vai ficando mais espesso, até chegar ao ponto de não circular mais. Então, o inhame é um alimento muito importante. A Salete tinha citado, né, a questão do Covid, a gente tinha falado, né, vários vírus, né, que nos ameaçam constantemente, né, e nesse período, né, de inverno, de secura, que chove menos, então o ar está mais carregado, a poluição também, né, acaba contribuindo para que o ar perca a sua qualidade. Então, a gente consumir inhame é essencial. O inhame ajuda no combate ao vírus corona. O inhame ajuda no combate ao vírus da dengue. Tá? O inhame ajuda o nosso organismo a aumentar a sua defesa, porque ele filtra melhor aquelas substâncias que são mais densas. Tá? Então, é muito importante a gente consumir inhame. Outra coisa que a gente pode estar fazendo, aqui vai a receita, então, da nossa noite. Né? A gente pode produzir em casa mesmo um xarope que é tônico para o pulmão. Né? Esse xarope, ele é feito de extrato de uva e mel. Então, como é que a gente vai produzir o extrato de uva? Né? Nós podemos utilizar 2 técnicas. Uma primeira é com a própria uva. Né? A gente, então, pega 1 quilo de uva e vai cozinhar a uva numa panela de cozimento a vapor. Tá? Então, um dia também até a gente pode fazer uma live sobre essa panela a vapor. Então, deixa cozinhar. Cozinha bastante tempo, tem que ter calma. Né? E aí, à medida que vai cozendo a uva, vai formando embaixo, nessa panela a vapor, tem uma repartição em que junta ali, acumula ali o extrato da uva. Então, a gente recolhe esse extrato e utiliza. Conserva, então, ele na geladeira e vai utilizando. Olha, serve para uma infinidade de coisas. Né? Um dia também a gente pode estar falando da panela e do extrato de uva. Ou então, uma outra forma, para quem não tem essa panela, pode fazer esse xarope com suco de uva. Então, aqui vai a receita. Você vai pegar 2,5 litros de suco de uva. 2,5 litros de suco de uva e deixa cozinhando. Cozinhando, né? O fogo não muito alto, né? Para não secar muito rápido, e deixa cozinhando. De vez em quando mexe um pouco e deixa cozinhando, até ela ficar mais espessa. Ficou então um líquido espesso, desliga o fogo, deixa ficar um pouquinho morno e mistura 250 gramas de mel junto com esse suco de uva cozido. Tá? E aí você tem um xarope tônico para o pulmão. Tá? E você vai consumir, então, esse xarope, né, 3 colheres por dia, 1 colher por vez, né? 3 vezes no dia. Tá? Depois a gente coloca essa receita, né, do xarope, a gente coloca também na nossa página do Facebook e do Instagram. Uma coisa que perguntaram aqui, já para a gente estar encerrando, estamos já no nosso tempo, é a questão da atenção, ansiedade, o estresse, né?
Então, tudo isso muda o nosso ritmo respiratório. Então, por isso que é importante o respirar bem, né? O respirar bem para a gente poder... Só um minuto que o som aqui tá alto. Mauro, baixa só um pouquinho o som, não estou conseguindo ouvir aqui. Então, a questão da respiração, ela influencia diretamente nos nossos sentimentos. Por isso que é importante aquilo que a gente falou no início, né, do controle respiratório. Quando a gente está tenso, quando a gente está nervoso, a nossa respiração muda totalmente. Por isso que a meditação, ela entra nessa questão respiratória. Hoje já tem também várias coisas falando sobre meditação, o quanto é bom, o quanto é importante a meditação, né? A gente sempre ensina para os nossos pacientes fazer as 108 respirações. Então, assim, chegou no momento à noite, antes de dormir, deita ali quietinho, o momento que você vai fazer as suas orações, que você vai se acalmar um pouco mais, fica ali deitado, quietinho e faça 108 respirações. Você vai colocar a sua mão na barriga, vai puxar o ar pelo nariz, você vai ver que a barriga ela tem que crescer. E depois você solta lentamente. E vai fazer 108 vezes. Muito bom mesmo. Tá? Gente, estamos indo para o nosso final. Tinha muito mais coisas para a gente colocar, mas beleza, acho que deu para a gente passar um pouquinho aí da grande importância que é o sistema respiratório, do que é respirar. E aí a gente junta com o tema da sexta-feira. A gente chama vocês também para sexta-feira, às 20 horas, para a gente estar junto. Porque o nosso tema de sexta-feira é aquilo que o Mauro falou, da questão de a gente deixar a doença começar a se aprofundar, né? Quando a gente fala do câncer, o câncer ele é algo que se aprofundou. Ele desceu e ficou muito profundo. Ele não está mais ali na pele, na superfície. Então, a gente vai conversar na sexta-feira sobre um método que chama método Kovacic, né? Esse método, ele ajuda no tratamento contra câncer. Então, eu gostaria mesmo de convocar todos para sexta-feira estarmos aqui novamente. Chame outras pessoas, compartilhe com amigos, que assim, quem vem falar junto com a gente, aqui com o Mauro, comigo, é o Paulo, uma pessoa fantástica, né, que trabalha com esse método há muito tempo, e ele vai passar um pouco para a gente sobre o método Kovacic, tá bom? A gente gostaria aqui de agradecer todos os que estiveram com a gente até o momento. A gente vai continuar conversando, tá? Tem bastante pergunta, eu vi que tem bastante perguntas aqui. Nós vamos continuar conversando com vocês aqui, mas não vai ser mais ao vivo. Mas ele pode mandar perguntas se tiver alguma dúvida. E a gente agradece de coração. Respirem, inspirem, tá? Porque vocês vão ver como a vida vai melhorar. Tá bom? Um grande beijo, um grande abraço para todos vocês. Cuidado, se cuidem e vamos respirar melhor. Mauro. Legal, olha, eu falei para vocês que no começo que realmente o tempo, 1 hora é pouco. Né? Para vocês terem ideia, eu tinha pensado, eu listei até aqui várias coisas para estar falando, mas não dá tempo de falar tudo não. Né? Vai ficar para a próxima, né? E aí aguardamos todos vocês, né, na nossa próxima conversa e mandem também sugestões, né, do que a gente pode estar conversando. A gente já está elaborando, né, uma programação aí para alguns meses e vale a pena vocês sugerirem, né, porque é justamente para servir, né, para a vida, tanto a vida diária como também outros cuidados e afazeres que vocês têm, que a gente tem pensado essa roda de conversa, né? Então, é um prazer muito grande e até o nosso próximo encontro na sexta-feira com o Paulo, tá bom? Até lá. Cuidem-se. Até mais.